Então, o rompimento de peitoral já aconteceu com várias pessoas, né? Por exemplo, o Kaminski rompeu, eu lembro do João dos Venenos rompendo, entre outros. Então, pessoal, clica no gostei, se inscreve no canal. A periodização de treino é muito importante. Eu tenho um curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, onde a gente vai dando ali sobrecarga, mas em algum momento a gente tem que tirar um pouco o pé. Por exemplo, uma coisa que eu uso, Rafa, com os meus alunos da consultoria, é porrada, e aí entra com um treino, por exemplo, de resistência. Já a repetição é mais alta, a carga é mais baixa, um tempo de descanso menor. Então faz ali acontecer um treino fofo mesmo, proposital, mas que dá um descanso articular, ainda dando um estímulo muscular. Porém, a gente sabe que às vezes não é suficiente para onde a pessoa quer chegar. E aí que entra a multidisciplinaridade. Então eu trouxe o Rafa Barros, que é o meu fisioterapeuta, o link do Instagram dele está aqui na descrição do vídeo. Rafa, o que você tem a dizer sobre esse rompimento que acontece aí, mesmo com o pessoal treinado, e às vezes é um pessoal que está dominando a carga, né? Sim. Por exemplo, no caso do João dos Venenos, ele estava dominando bem a carga. Carga habitual da rotina, Não né? era uma coisa que ele estava, ai, nossa, metendo 20 quilos a mais agora, primeira vez. E mesmo assim rompeu. Cara, isso que você comentou é a chave, é a periodização. O cara periodizou bem, a chance da ruptura é muito menor, porque quando você começa a puxar artigo científico nesse quesito de ruptura, e tem alguns, né, de ruptura de peitoral, o que eles já falam é que você tem diversas micro-rupturas não reestabelecidas que fazem com que você tenha uma ruptura de maior amplitude, né? Então, assim, o que é a não reestabelecida, né, essa micro-ruptura não estabelecida? Pode ser por conta dessa alta intensidade constante, né? Que nem deu treino da musculatura se regenerar ali local, ou do tendão também conseguir se adaptar, porque todo mundo fala, começa a treinar muito forte, muito rápido, o músculo cresce, o tendão não. Sim, tem essa questão, mas no crônico o tendão tende a se espessar também, né? Só que assim, dependendo do nível de porrada que você vai dando, isso daí não acompanha, né? Porque a regeneração, né, essa capacidade de meiose da célula, né, de multiplicar do tendão é diferente do músculo. Então, assim, é muito importante esse bate-a-sopra constante, né? Só que o principal que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo é o crucifixo excêntrico. Então, você traz e freia. Na amplitude máxima, traz e freia. Qual que é o melhor tratamento para tendinite? É o treinamento excêntrico. Porque a ruptura do peito, né, também igual a epicondilite, que a gente comentou até em outro vídeo. Lembra de procurar lendo tu em mais tempo, se tiver qualquer dúvida. Tem, explicadinho. Você tem duas inserções, é o músculo no tendão e o tendão no osso. No peitoral, pode romper nas duas inserções. Eu tenho um paciente lá que ele rompeu nos dois. Ficou o tendão flutuante, praticamente. Porque rompeu nos dois ao mesmo tempo. Olha que loucura. Então, assim, quando você treina esse excêntrico, você alonga esse gancho e automaticamente ele faz uma microlesão. Só que depois ele restaura. Só que ele vai restaurando e aí vai criando como se fosse dedos, né? Tipo, essas garras vão ficando mais fortes. Então, quanto mais esse treino da garra no tendão, no músculo e no osso você tiver, a chance de você romper, cara, começa a cair bastante. Legal, Rafa. Eu vou chover no molhado, mas só para o pessoal que está em casa ver a importância disso. Eu sou um defensor, por exemplo, de um crucifixo com muita amplitude. Obviamente a carga vai ser menor, mas você tem ali um trabalho acontecendo, né, num arco maior também. Isso é bem relevante. E em relação às lesões, a maior parte que eu vejo na musculação, né, não no futebol que está uma porrada, torce o pé e aí é na hora. Mas elas vêm acontecendo ao longo do tempo, né? Tanto é que às vezes acontece bastante também lesões desse tipo. Você pode até explicar mais pra gente se você sentir à vontade. O cara tá bem, tá treinando bem, só que aí ele vai levantar um sofá e se lesiona. Exato, porque... Mas o cara levanta uma tonelada, aí levanta o sofá e... Exato, mas ia romper no treino. Se não ia fosse no treino. Isso, que não deu tempo de chegar a hora do treino. É que ele arrumou a casa antes de treinar. Entendeu? Porque assim, é isso, não tem... conta. Acabaram os tendões, né, para poder ter essa micro-ruptura, é a ruptura completa ou a ruptura parcial, né? Então não tem muito para onde correr. E aí, esse lance do trabalho excêntrico é tão relevante que se assemelha exatamente ao do futebol. Qual que é o melhor exercício para o jogador não ter reincidiva de lesão no posterior de coxa?
é a flexão nórdica. Foi daí que tiraram a flexão nórdica, que é você trabalhar excentricamente o posterior de coxa em jogador de futebol, para que ele consiga ter a força do freio durante o jogo todo sem ter nenhum tipo de estiramento. Então, a partir disso que eles começaram a estudar muito essa capacidade do tendão se regenerar com esse alongamento com contração. Isso é o que faz a regeneração tendínea perfeita. Então vamos lá. Para quem está em casa, não quer romper o peitoral. Então, porrada, 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 um descanso de vez em quando. O descanso não precisa ser uma semana off, né? Pode ser uma variação de exercício, uma variação de repetição, de cadência, belezinha. E que mais ele pode fazer? Um trabalho de flexibilidade peitoral? O trabalho, antes disso até, se for falar no mais basal, porque aí a gente já está mudando até meio que o mindset da pessoa, porque para você colocar a pessoa no mindset de chegar, mobilizar, é mais difícil do que incluir um excêntrico no crucifixo com máxima amplitude. Legal. Então, a periodização, o crucifixo excêntrico, máxima amplitude e depois as mobilidades de ombro. Para uma pessoa que está querendo levantar uma carga muito alta, né? Conseguir progredir na força, né? Cara, é crucial ter a mobilidade do ombro em dia. Então, como, né? Alongamento do próprio peitoral e alongamento do dorsal. Isso vai manter o ombro muito mais maleável ali, sem tensões prévias. Tanto na hora quanto outros dias, né? Manter-se flexível, não só na hora para aumentar a flexibilidade momentânea. Cara, essa é a chave, você falou perfeito. Manter-se flexível, isso daí é o crucial mesmo. Perfeito. Pessoal, eu vou deixar a indicação agora de um vídeo aqui, então, de um treinamento de peitoral completo. Lá a gente discute algumas coisas como execuções. Por exemplo, essa do crucifixo eu devo ter falado lá. Dê uma conferida neste vídeo aqui.